Hello everyone! Oi, gente! I'm teacher Luana, eu sou a professora Luana, and today we are going to talk about the present perfect. E hoje nós vamos falar sobre o presente perfeito, o present perfect. Gente, o present perfect é um tempo verbal do inglês famoso por gerar confusão na cabeça dos estudantes brasileiros. Por que isso acontece? Isso acontece, galera, porque não tem um tempo verbal equivalente em português. E para entender o present perfect, você vai ter que abandonar a tradução. Tradução não cola com present perfect. Present perfect é interpretação, certo? Por quê? Como eu já falei, não tem um correspondente na língua portuguesa para a gente equiparar. Essa aula, ela vai ser dividida em duas partes, porque é um conteúdo um pouquinho extenso, um pouquinho complexo, certo? Hoje nós vamos trabalhar mais a estrutura do present perfect, que é a forma afirmativa, negativa e interrogativa, o past participle, o verbo have, ok? E na aula que vem nós vamos ver exemplos de quando usar o present perfect, que também é muito importante e, na minha opinião, é o mais difícil desse conteúdo. Ok? Bom, em primeiro lugar, entenda que o present perfect é um tempo do presente. Logo, ele terá uma ideia de como estão as coisas agora. Além disso, é importante perceber que a natureza das ações deste tempo verbal se encontram em um ponto entre passado e o presente. Olha só, gente, a confusão, né? É um tempo do presente, como o próprio nome já diz, present, porém, né, é um tempo verbal que se encontra em um ponto entre o passado e o presente. Mas isso nós, como eu já falei, nós vamos ver mais na próxima aula, tá bom? Por enquanto, só memorizem isso. É um tempo do presente, mas que tem um ponto entre o passado e o presente. E a estrutura dele é a seguinte: o verbo have, que se encontra aí como verbo auxiliar, e o past participle. Outra coisa para vocês memorizarem, tá? Have e o past participle. Isso que compõe a estrutura do present perfect. Mas atenção para sujeitos na terceira pessoa do singular, que são esses aí que eu destaquei de azul, he, she, it. Você não vai usar have, você vai usar o has. Por quê, gente? Porque tem uma regrinha que diz que terceira pessoa do singular, no simple present, você acrescenta o S após o verbo, certo? Mas o verbo have, você não acrescenta o S após o have. Fica has, essa é a forma dele. Então, assim, outra coisinha para vocês memorizarem. Quando o sujeito for ele ou ela, he, she ou it, for singular, terceira pessoa do singular, você vai usar o has e não o have. Observem aí o exemplo, ó. Nós temos duas frases praticamente iguais, porém, uma está com have, outra está com has. A que está com has, obviamente, é porque o sujeito é she. Ela é terceira pessoa do singular, então ficou has. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. She has been living in Rio de Janeiro since 2010. Ela está morando no Rio de Janeiro desde 2010. E outra coisa um pouquinho complicada do present perfect é o past participle. Gente, após o have, como vocês viram, ou has, vem o past participle, o particípio passado do verbo principal. E o que seria esse particípio passado do verbo principal? Aí, nesse caso, você vai ter que avaliar primeiro se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Os verbos regulares, ótimo, porque é só acrescentar o ED. Observem aí, ó,
Para os verbos regulares, o past participle é formado pelo acréscimo do ed. Por exemplo, agree, agreed, enfim. Para os verbos irregulares, apresentam formas distintas, ou seja, gente, os verbos irregulares não seguem regra. São os verbos rebeldes, eles não seguem regras. Eles têm a própria forma deles e a gente que lute para memorizar, certo? Por exemplo, aí, ó, participio passado do verbo to be, fica been, sell fica sold e enfim. Olha, gente, são inúmeros verbos irregulares. Então, sugiro que depois vocês, se possível, procurem no livro de inglês de vocês, provavelmente vai estar nas últimas páginas, ou então pesquisem no Google verbos irregulares em inglês e vai aparecer uma tabela, óbvio, né, com mais verbos que essa, mais ou menos assim, tá? Que vai ter o verbo no infinitivo, o verbo no simple past, que é o passado, e a terceira coluna é a coluna que nós vamos usar para o present perfect, que é a coluna do past participle, e o significado. Aí observem como fica alguns verbos no past participle e não confundam, tá, gente? Na tabela, não confundam o simple past com past participle. Eles são parecidos, mas tem alguns que são diferentes, como vocês podem ver. Bom, e a estrutura do present perfect na forma afirmativa, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver a estrutura, é essa aí, sujeito mais have ou has, mais o particípio passado. Por exemplo, my parents have visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Olha só, o sujeito está de azul, my parents, verbo have, e o verbo principal no particípio. Esse aí, como ele é regular, acrescentamos ed no final, para ele ficar no particípio. Forma negativa. Observem que, para a formação da forma negativa, só acrescentamos o not. My parents have not visited Portugal yet. Meus pais não visitaram Portugal ainda. Gente, observem aí essa coluna de azul, certo? Essa coluna de azul, eu estou mostrando para vocês, I have, I've, you have, you've. Isso é a formação da forma do present perfect na forma abreviada, ok? Então, vocês podem se deparar não com he has, por exemplo. Você pode se deparar com his numa frase, tá? Então, tenham em mente que pode vir assim na forma abreviada e saibam que é um has, tá? Tá subentendido aí o has. I have not, I haven't. Essa aí é a forma abreviada da forma negativa, tá? Junta o have com not fica haven't, o has com not, hasn't. Ok? E para fazer perguntas, você vai colocar o have ou has antes do sujeito, certo? Permanece a mesma estrutura, porém o have vai vir antes do sujeito, como mostra o exemplo. Have your parents visited Portugal 3 times? Seus pais já visitaram Portugal 3 vezes? Observem aí, o have de azul, ele veio para frente do your parents, que é o meu sujeito. So, let's practice. Então, vamos praticar. Learn, practice, improve. Aprenda, pratique e melhore. Question number 1. Questão número 1. Observem aí. Qual das frases abaixo não está no present perfect? Observem aí, galera. Me digam qual dessas 5 frases não está no present perfect. Lembrando que a estrutura do present perfect é sujeito, has ou have, mais o verbo no particípio.
certo? Então, apenas uma delas não está no present perfect. E é a opção B, letter B. Observem, gente, na letra B, que she has a beautiful house. Ela tem uma linda casa. Essa frase não está no present perfect, está no simple present. Ela tem. Cadê o verbo no particípio passado? Não tem. Não tem por quê? Porque não é present perfect. Observem que as demais, ó, tem o have, a primeira está na forma negativa, I haven't played soccer for years, eu não jogo futebol por anos, há anos. Letter C, this morning he has drunk 3 coffees, esta manhã ele tomou café 3 vezes. Então, todas estão no present perfect, menos a letra B. Agora, de acordo com o que você aprendeu sobre present perfect, assinale T para verdadeiro, true, true, e F para falso, false. Traduções para o português é a melhor forma de compreender o present perfect, pois elas sempre funcionam. E aí, essa alternativa está correta, verdadeira ou é falsa? True or false? E aí, gente? Falsa, gente. False. Como eu falei no início do slide, esquece tradução quando se trata de present perfect, tá? Porque a maioria das vezes, não cabe tradução. Tem que ser interpretação. Beleza? Nem sempre as traduções funcionam. Letter... Ah, não, é alternativa, é marcar. Vamos lá. Nas frases de forma interrogativa, o verbo auxiliar have vem antes do sujeito. E aí, essa frase, ela está correta ou está incorreta? True, verdadeiro ou false? A frase está correta, é verdadeira. Nas frases de forma interrogativa, o verbo auxiliar, o have, vem para a frente do sujeito. Como, por exemplo, have you worked for 2 hours? Você trabalhou por 2 horas? E, para finalizar, a forma abreviada de she has é she's e a forma abreviada de she has not é she has, apóstrofozinho e not. E aí, essa afirmação é verdadeira ou falsa? E aí, gente? Esta afirmação, o início dela é verdadeiro. Tá? A forma abreviada de she has é she's. Porém, a partir do I está errado. A forma abreviada de she has not não é desse jeito, gente. É hasn't. Ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Até semana que vem com a aula parte 2. See you!